Voltei, voltei. É isso aí. Vamos voltar. Cadê você, Jadel? Vamos que a gente tem um monte de pergunta aqui pra gente responder, cara. É isso aí, o pessoal tá voltando. Pessoal, já pode ir voltando e já mandando as perguntas, hein? Já vai voltando e já vai mandando as perguntas aí pra gente usar esse tempo aqui pra esclarecer as dúvidas de vocês. Joia. Então, putz, cara, é que tem muito. Eu falo que esses negócios assim deixa a gente só com. É igual pegar o pirulito e passar na boca de criança e tirar o pirulito, né? Ó, aqui tem uma pergunta aqui. Por que não vemos atletas negros na natação? Essa é uma pergunta boa. Ó, eu acredito, primeiro, que a nossa musculatura ela é muito pesada. É, tem uma questão fisiológica também, não é só É, questão do esporte. a nossa Na musculatura é muito verdade, pesada. na verdade, o que, que acontece? Existem esportes que a adaptação do negro é uma e existem esportes que a predominância é branca. A natação, eu acho que é um desses esportes, por questões, é igual o Jadel falou, musculatura pesada, os ossos, a estrutura não está feita para nadar, a estrutura do negro não está feita para nadar. Só que você pega isso, você vai para uma quadra de basquete, você vai para um campo de futebol americano, aí você vê a predominância. Então, existe algumas modalidades esportivas, principalmente as modalidades esportivas que exigem muita força física, os negros dominam essas provas, porque o corpo e a genética permite que as pessoas façam aquela modalidade com melhor excelência. Eu acho que é mais por essa questão. Eu acho que Sim. talvez por uma questão de acessibilidade, pode ser. Talvez se tiver um pouquinho mais de acesso, É, mas O isso Rubal, nosso segundo amigo, respondeu aí melhor um pouquinho essa pergunta aí. A fibra, fibras de músculos. é, Uhum. eu acho que é isso. Então você tem essas questões. Agora, vou dar uma cutucada aqui, né? A gente fala que, por exemplo, hoje no Brasil, as entidades formadoras de atletas são os clubes privados. Porém, a gente sabe que no clube não pode entrar qualquer um, porque você precisa Sim. ser sócio, ou se você já chegou num patamar de atleta, então você vai conseguir entrar naquele clube, como que eles chamam? Militante. Você vai virar um militante do clube, onde você vai defender o nome do clube. Quando você joga as responsabilidades que seria de formação de atleta para a mão dos clubes, como fica a questão? Porque assim, o clube ele tem um objetivo só, que é o quê? Ganhar o título dele, ganhar o campeonato dele. Ele não está preocupado em fazer atleta que vai representar o país. Ele não está preocupado, porque aquilo ali não é o objetivo dele, aquilo ali é o objetivo do poder público. Consequentemente, esses atletas, lógico, eles são os melhores, eles acabam indo defender aí o país. Mas agora eu vou fazer a pergunta contrária aqui. Eu quero ver quem vai dar a melhor resposta aqui para mim e para o Jadel de como fazer para poder mudar essa questão esportiva aqui do Brasil. Vamos ver aqui quem vai me dar a melhor resposta aqui. Pegou, hein? Já que ninguém... Pegou no Aquiles, né? Ó, tem gente perguntando aqui, por exemplo, o Bolt é uma referência para os dias atuais? Fala aí você, Jadel. O que você Ó, acha? Seu... O Bolt, é, a gente, quando eu ia para as competições na Europa, o Bolt chegou, ele era um molequinho. E antes das competições lá, a gente tem aquela tarde de autógrafo, bate-papo com a molecadinha, clínicas de treinamento pré-competição. E o Bolt, eu lembro que o Bolt chegava e ficava todo acanhado. E o Bolt, né, não era besta nem nada na época, já prestava atenção quem batia a palma, já prestava atenção quem desenrolava melhor com as crianças. E ele pegou isso. Ele já era um talento. Ele chegou já um talento. Ele com 18 anos ele já corria horrores. Quando o Bolt apareceu, com esse carisma todo, foi porque ele aprendeu ao longo dessas competições que era preciso usar aquilo lá para chamar atenção. E ele aprendeu da melhor forma. O Bolt foi um dos. Ele foi o único atleta
não vou falar um dos únicos, ele foi o único atleta que conseguiu colocar o atletismo num pedestal tão alto que as pessoas ia falar de Fórmula 1 e mencionava o nome do Bolt. Ia falar de futebol, mencionava o nome do Bolt. O Bolt colocou o atletismo num nível igual o Ayrton Senna colocou a Fórmula 1. É verdade. Isso aí eu concordo contigo. Tem uma pessoa aqui que está falando que, por exemplo, o Bolt foi referência até em marketing. Na verdade, aí eu falo que ele foi referência. Na verdade, ele foi preparado para isso. Por quê? Ele foi muito bem assessorado e ele teve agentes e pessoas importantes que tiveram ao lado dele durante a carreira dele, que direcionaram a carreira dele para chegar no ponto que chegou, isso fora das pistas, tá? Sim, sim. Então isso é um ponto que eu gostaria de falar, porque é uma coisa que eu gosto muito, que é essa parte do business fora do esporte, e além de gostar, eu fui estudar isso. Então eu sou formado hoje em gestão de esporte, e isso não acontece na carreira de um atleta da noite pro dia. Isso é trabalhado. Isso você constrói isso para um atleta, entendeu? E o cara, nesse aspecto, foi muito bem assessorado, ele foi muito bem servido. No entanto, que ele chegou a ganhar cifras aí que às vezes era. Em nível de atletismo, não se imaginava que um atleta de atletismo podia fazer dinheiro igual ele fez dinheiro. Sim, sim. Então, Bolt chegou na tem essa. Europa. Bolt chegava na Europa, por exemplo, as competições que tinha em Zurique, Lausanne, essas competições da Europa, todo o circuito. Só para ele ir, ele já ganhava um bom dinheiro. E na época a gente tinha os patrocinadores da competição, Ômega, os bancos, Banco de Mônaco, enfim, toda aquela coisa. O Bolt chegava e o carro já levava ele para uma exposição de relógio, por exemplo. Todos esses relógios luxuosos e caríssimos, os caras davam um relógio para ele e ainda dava mais uma quantia em dinheiro. Então ele acabava a competição, ele olhava pro relógio, já tinha gente esperando para tirar foto. Então assim, ele aprendeu o business. Mas isso tudo é feito, é isso que eu falo para você. Então, ele aprendeu o business, mas por exemplo, esse business trouxe um dinheiro para ele que ele ajudou a levar. Hoje a maioria hoje praticamente na Jamaica, isso eu falo porque eu fui estudar isso, a Puma domina o país inteiro. Mas isso foi uma coisa que foi construída. Os caras conseguiram fazer hoje um país adorar uma marca por causa de um ídolo. Então entra na questão do que? O poder da imagem do ídolo. O quanto o ídolo pode influenciar gerações de consumo de produtos esportivos, de coisas esportivas. Por quê? Por ter um ídolo, cara. Simplesmente por você gostar de uma pessoa, você passa a consumir aquilo. Entrando nessa questão do marketing, onde eu falo que o esporte no Brasil se vende mal. Não existe propaganda que fala, faça esporte que você vai ter, sei lá, vai ter uma vida diferente, que você vai alcançar coisas diferentes. Não existe um marketing a favor do esporte brasileiro que incentiva as pessoas de qualquer classe social a fazer esporte. Talvez isso seria uma das coisas que mudaria um pouco o rumo do esporte no Brasil. Porque assim, a cerveja para vender, ela vai na televisão. O refrigerante para beber, ele vai na televisão, ele está em todos os meios, outdoor. O esporte não tem nada falando em benefício do esporte, não existe nada falando dos esportes. E os ídolos que o Brasil deveria ter, que a gente também não dá valor, pessoas como você, como Joaquim, como Zequinha Barbosa, como outras lendas do esporte, Oscar no basquete, tem os caras da geração de ouro do vôlei. Meu, a geração de vôlei de ouro de Barcelona, a galera que nasceu de 93 pra frente, se bobear, não sabe quem são os caras. Então a gente é um país que a gente não dá valor para essas coisas. Só que você pergunta para um moleque que vai jogar basquete no parque, quem é o ídolo dele, ele vai falar que é o LeBron James, ele vai falar que é o Dwayne Wade. Então é assim, por que ele não tem o ídolo daqui? Ele precisa buscar o ídolo de lá. Aí a questão é, será que os caras lá vendem melhor que a gente? Será que os caras sabem fazer a coisa melhor que a gente? Talvez a pergunta deva ser essa, né? Porque a gente não consegue vender o que a gente tem aqui dentro, por isso que todo mundo vai copiar não, né? Tentar olhar, observar o que tem fora. E quando vende, vende errado. E quando vende errado.
Quando vende errado. E você tá aí nos Estados Unidos, você tá vendo, cara. Pô, eu tô cansado de ouvir moleque falar assim, ah, meu ídolo, todo ídolo dos moleques brasileiros é gringo, cara. Sim. Não tem ídolo brasileiro. Então, a gente como país, a gente precisava construir os nossos ídolos, as nossas histórias, trazer as pessoas que são importantes. Pô, todo evento americano, tá o carinha lá, o Will Chamber tem, sei lá, 80 e poucos anos. Todo evento é final de NBA, é All-Star Game, o cara tá presente nos eventos da NBA. Aqui no Brasil tem Troféu Brasil, tem campeonato, Grand Prix de atletismo, quando os caras faz. Não vem um desses caras que Não, foram o mas ídolo do os, atletismo. os caras até estão lá, mas, por exemplo, o órgão que deveria, ao menos, mencionar que aquele atleta ou que aquela atleta. Eu fiquei bravo no Troféu Brasil do ano passado, porque tem uma senhora que ela representou o Brasil por tantos anos, a senhora Wanda. Ela estava sentada no Troféu Ah, Brasil lá, ela ficou os 3 dias de Troféu Brasil, não mencionaram o nome dela. Aí eu falei assim, gente, isso aqui é inaceitável. O que essa mulher fez pelo esporte é inaceitável. Ela tá aqui e vocês não deixaram ela dar uma medalha para um atleta aí que subiu no pódio. Assim, eles não dão valor, eles fazem questão de esquecer. Igual a gente estava conversando alguns dias atrás. O Ademar, o Abselvio, o João do Pulo. Esses dias fizeram a reportagem do João do Pulo, memória do João do Pulo, não sei o que do João do Pulo. O João do Pulo sofreu um acidente com 27 anos e morreu aos 45. Dos 27 aos uhum. 45, o que fizeram para o João do Pulo? Não fizeram nada. Agora está todo mundo É. colhendo. O João do Pulo, nosso herói. Por que vocês esperam o herói morrer para querer recompensá-lo? Ele já está morto, ninguém está sobrevivendo disso. Só vocês que estão usando a imagem do herói. Usa a imagem do herói que ele está ali agora vivo, que vocês podem fazer uma campanha comunitária, que vocês podem fazer um trabalho social. Então é isso. O giving back, o dar de volta, eles não dão, eles tiram. Ó, eu aprendi uma coisa aí nos Estados Unidos, logo quando eu cheguei, né? Que uma coisa que os caras falaram pra mim, eles falaram assim, Adriano, para você ter sucesso em qualquer coisa que você vai fazer, primeiro você tem que causar um impacto na tua comunidade. Ou seja, se você não causa um impacto socioeconômico na sua comunidade, a probabilidade, isso eu estou falando em nível de esporte, tá? A probabilidade daquilo dar muito errado é muito grande. Então, por exemplo, se eu vou montar um time de basquete e eu não causar um impacto na minha região onde eu moro, ou na minha cidade onde eu moro, a chance daquele clube de basquete se dar bem é muito pequena. Porque como que eu vou fazer algo de sucesso se as pessoas locais não vão consumir aquilo que eu estou oferecendo? E detalhe, como você causa esse impacto? Fazendo isso que você acabou de falar, que é o quê? O giving back, que é o quê? Você vai trazer algo para a sociedade, só que você está dando algo de volta para a sociedade. Você Exatamente. tira, as pessoas vão frequentar o ginásio, elas vão lá assistir os jogos, elas vão não sei o quê, só que você está trazendo outras coisas para a cidade. E aqui, cara, a gente não vê, ó. A gente estava discutindo outro dia, por exemplo, eu não vejo nem. Eu estou generalizando, mas pode ter as suas exceções aí. Mas, por exemplo, eu não vejo jogadores de futebol, que é o esporte mais popular do país, envolvidos em questões sociais, tipo, o cara falar, pô, eu vou lá na minha comunidade lá e vou fazer a mudança na minha comunidade. Ou eu vou fazer um negócio aqui que eu vou conseguir ajudar tantas pessoas da minha região. Eu não vejo, pelo menos não sai na notícia, pelo menos não sai na mídia. Pode ser que tenha alguém que faça. Mas, no geral, são coisas que poderiam ajudar o esporte. E eu acho que poderia ajudar o esporte também a ir para um outro patamar. O que você acha? Adriano, o negócio está tão além, o ego está tão além, algumas coisas vão tão além, por exemplo, ninguém sabe que eu sou de Jandaia do Sul. Todo mundo acha que eu sou de Marília. É verdade. O meu primeiro passo na vida, eu sempre mencionei, eu sou da Nova Marília, eu sou da cidade de Marília. Quando teve aquela passagem da tocha, lembra a passagem da tocha olímpica? Sim, sim.
por eu ter elevado o nome de, não só o nome de Marília, não o nome da Nova Marília, mas sim o nome do nosso país, eu imaginei, eu vou ganhar uma tocha e vou carregar a tocha na minha cidade natal, que é a cidade que eu sempre defendi. Bom, infelizmente, por causa do ego, eu não carreguei a tocha em Marília, eu não ganhei a tocha. Liguei para o prefeito da época, liguei para algumas pessoas da época, não deixaram por birra ou porque achavam que eu estava fazendo campanha. Então, assim, o ego vai muito além de uma série de coisas e as pessoas fazem questão de esquecer o que você fez. Não porque você fez que você queria alguma coisa de volta. Eu nunca quis nada de volta de ninguém aí. Eu sempre fiz porque eu tinha um compromisso com as pessoas. Tinha um compromisso com as pessoas e eu tenho um compromisso com o esporte. Nunca fiz para um ou para dois. Então, assim, para mim foi inadmissível não carregar a tocha na minha cidade, que a tocha passou na minha cidade. Exatamente, lembro disso. A tocha passou aí, não deixaram eu carregar, não deixaram. Liguei várias vezes, briguei com algumas pessoas, não deixaram eu carregar a tocha. Aí, por intervenção política, eu consegui carregar a tocha aqui em São Paulo, porque eu estava já como secretário adjunto da Secretaria do Estado de São Paulo, e tivemos que fazer uma intervenção política, e mesmo assim, me cobraram 2.600 pela tocha. Eu não paguei, porque eu achei que era por ter sido um atleta que representou o Brasil, por ter sido um atleta que foi para algumas Olimpíadas, que representou o Brasil por 10 longos anos em alto nível fora do Brasil. Eu acho que eles deviam me dar a tocha, como eles deram para um monte de famosos aí, cantores, enfim. Não ganhamos a tocha, não carregamos a tocha em Marília por causa de ego. Aqui é o país do oba-oba, né? Aquela coisa. Exato. Aparece a bonitinha da novela, mas não aparece quem realmente merece. Né? Porque aqui é o país da festa, cara. E a gente é um povo de memória curta, porque o cara se impressiona com a menina bonitinha, mas ele não sabe da história. Ou do cara bonitinho, né? Mas ele não sabe da história, ou quem realmente fez para poder merecer aquilo. Então a gente não dá valor para os nossos ídolos, né? A gente não respeita os nossos soldados, se é que a gente pode dizer assim, porque, cara, eu imagino que cada atleta que, quando ele coloca a camisa da seleção, ele é um soldado que entrou numa guerra que está defendendo o país, cara. E muitas dessas guerras, que a gente participa e que a gente põe realmente a cara a tapa, os rojões vêm mais ainda do nosso país, não vem dos países vizinhos. O rojão vem. Quantos rojões eu não recebi contra? Quantos murros na cara eu não recebi contra? Jadel fracassou, Jadel não saltou, Jadel não trouxe. E eu tinha incentivo de Brasil e competia com o nego que era treinado na NASA. É uma história que eu tava falando aqui. Os caras de cor. Você treinava no Brasil e competia com o cara que treinava na NASA. Os cubanos treinavam nas condições que eles tinham e chegava lá, tinha que render igual esses caras que treinam na NASA, cara. Exatamente. Enfim, exatamente. É uma situação bem complicada. Então o ego tá sempre na frente. Acho que esse negócio aqui é um negócio que talvez a gente vai conseguir mudar, né, Jadel? Acho que é um negócio legal aqui pra gente anunciar aqui pra galera que a gente tá com uma parceria aí, a gente montou uma empresinha, a gente tá com algumas questões aí de consultoria esportiva. Quem quiser usar dos nossos conhecimentos na área do esporte para poder qualquer melhoria, qualquer coisa que possa fazer para melhorar o esporte, pode contar com a gente, né, Jadel? A gente vai estar à disposição das pessoas. E aquela coisa, vamos tentar fazer o esporte brasileiro ir para um outro patamar. Eu gostaria só de lembrar aqui um pouquinho, porque assim, né, cara, meu irmão, ele sempre foi, de uma certa forma, para mim, o ídolo que eu não tive. Ele é meu irmão mais velho, só que ele começou jogando basquete e eu fui atrás dele começando a jogar basquete. Só que aí o beisebol apareceu na minha vida e eu tinha mais talento pro beisebol que pro basquete. Mas era o cara que eu me inspirava, era o cara que eu queria copiar. Então eu penso que se a gente conseguir trazer o ídolo mais próximo das pessoas, a gente vai ter mais pessoas querendo copiar esses ídolos. A gente vai querer ter mais pessoas querendo ser Jadel, querendo ser Claudinei, querendo ser Mauri. Só que o problema é que as pessoas nem sabem quem os caras são. E os caras ganharam medalha em 2000.
Teve um pessoal que ganhou aí a medalha no Mundial agora, e tem gente que não sabe nem quem são os caras do revezamento. Então você fala assim, pô, se a gente não sabe quem são essas pessoas, como que a gente vai consumir algo que essas pessoas fazem? Então acho que precisa rever uma série de coisas aí dentro do mundo Exato, esportivo. exato, E essas exatamente. coisas é o que essas coisas é o que a gente sabe, né? A gente vai fazer acontecer com o privado, certo? E Exatamente, que é depois o a que a gente gente vai entrar, acredita. depois a gente vai entrar no público. Por quê? Por exemplo, aí você sabia que na Nova Marília saiu um projeto onde iriam colocar um centro de treinamento de atletismo, basquete e tal. Eu Cara, o mesmo lugar que vocês iam colocar lá, a gente ia colocar o projeto do beisebol. É o mesmo lugar. enfim, E não saiu enfim. nada, continua o mesmo Então, buraco lá não, até mas aí hoje. começaram a construir e tal. E na pista de atletismo, eu falei pro pessoal, pessoal, pista de atletismo, falar de atletismo aqui no meu bairro, aqui em Marília, vai falar de mim. Porque até então eu fui o único atleta que chegou perto de uma medalha olímpica em Marília no atletismo. Aham. Rapaz, mas isso gerou uma confusão. E é um negócio que está ali do lado da minha casa. Está quatro Mas é o que você casas. está falando, cara. O ego não tem um reconhecimento. Olha, você precisou ir lá e pontuar que os caras tinham que falar de você. Não tem um reconhecimento natural, automático. Pô, esses dias eu vi o Allen Iverson na escola que o Allen Iverson estudou, a escola recebeu o nome dele, cara. Porque o cara, ele simplesmente estudou pela escola e jogou. E já foi o suficiente para os caras colocar o nome do cara na escola. Aqui você precisou ir lá para falar com os caras. Eu fiz esses dias. Eu Ah, fiz esse esses negócio é dias. sacanagem. Essa é a última pontuadinha que eu dou. Esses dias eu fiz 13 anos de recorde sul-americano, um recorde que era do João do Pulo. Eu quebrei já faz 13 anos. Eu tive que ir na mensagem e mandar para o órgão Confederação Brasileira de Atletismo para eles postarem alguma coisa sobre mim. 13 anos É. do recorde que era do João do Pulo, um recorde que eu quebrei com 27 anos, que já existia há 32 anos. Eu tive que ir lá e mencionar. Ou seja, aí quando eu falecer, aí vai estar lá, em memória ao Jadel. E se vocês estiverem vivos, vocês vão lá e falam assim, vocês são tudo mentirosos. Porque o Jadel estava vivo aí, ele estava sempre reclamando disso. Então, assim, essa política é errada. Faz a política certa de prestigiar os atletas que estão vivos, prestigiar os atletas que querem que outros atletas venham a participar de esporte, a fazer esporte. Não anda, o ego vai Então, ó, muito à frente. pegando o gancho nisso aí que você está falando, tem uma pergunta aqui, tá assim, ó. Hoje os pais querem que seus filhos trabalhem cedo, mas convencer esse pai que seu filho tem potencial no esporte, mas ao mesmo tempo tem que ajudar financeiramente em casa e com as condições. Bom, a gente sabe bem dessa ladainha, né? Sim, Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Por exemplo, os Estados Unidos ele tem pobre igual no Brasil. Tem os problemas igual os brasileiros têm. até Tem mais lá, pobre. nego, tem lugar lá que o cara não tem a mãe, ou a mãe é viciada em droga, ou o cara vive num bairro onde só tem traficante, ou o cara é filho de mãe solteira, a mesma história do brasileiro. Porém, os caras têm o quê? O sistema que funciona a favor deles. O fato do cara estar tá matriculado na escola é o suficiente para esse cara se projetar para uma vida profissional. Ô, Adriano, E o deixa eu te interromper rapidinho. manda bala. Chegar para mim aqui, ó. Eu tava lendo, aí minha esposa chegou. Eu vou tapar aqui para vocês verem que não é mentira. Tá aqui o nome, ó. Jadel Gregório. Tá aqui o banco. Bank of America. Isso aqui, a gente fez uma aplicação porque quando deu esse Covid, eu fiquei Uhum. desempregado e outras pessoas também ficaram desempregadas. Aqui nesse cartão Sim. tem dinheiro para mim por eu não Uhum. estar trabalhando. Sim. Você está entendendo como é que funciona? É igual você falou, funciona o sistema. Eu pago, eu sou um cidadão brasileiro que moro aqui, tenho green card, pago imposto. E por eu pagar imposto, eu tenho as minhas regalias. Chegou um cartão para mim, eu estou desempregado,
eu tenho direito a receber uma quantia mensal por estar desempregado. Eu entendo. Mas o americano, por conhecer o sistema esportivo, quando eu falo o pai e o filho, por exemplo, o cara lá ele gasta dinheiro no filho, investindo que o filho faça esporte. Ou seja, o cara põe dinheiro, porque ele sabe onde isso vai levá-lo. Aqui no Brasil, o que eu te falei, você tem que se preocupar em matar a fome do moleque. Só que, vamos colocar aí, vamos pegar, por exemplo, o tênis, que vamos dizer que é um esporte de elite, né? Quantos moleque conseguiu fazer o que o Guga fez? No tênis, que é um esporte elitizado. E ainda falando de atletas da maioria dos atletas que treinam o tênis, a maioria são ricos, que têm condições. Só que, por exemplo, o Guga, ele não era rico. Mas tinha condições de treinar, diferente. Mas ele tinha condição de treinar, mas o cara também viu a possibilidade e o treinador viu onde podia levar ele. Só que Sim. O Guga ganhou o que ganhou, a gente não conseguiu surfar na onda e trazer mais outra geração e outra geração e outra geração de tenistas que pudesse surfar o que o Guga plantou. É isso que eu tô falando. A gente é incompetente até em continuar fazendo uma sequência de atletas. Cara, vamos falar do futebol. Os jogadores de futebol, eles só acontecem no Brasil porque é tanta gente que joga futebol que cai neguinho da árvore para jogar futebol. Uma hora ou outra aparece alguém. Uma hora ou outra aparece alguém. Agora, não existe um sistema que faz jogadores de futebol. Isso eu falo muito porque, copiando, se você for ver NBA, se você for ver a Major League Baseball, os próprios caras do futebol americano, os caras têm um sistema para alimentar aquele nível de atleta. Então, quando o cara chega numa NFL, numa NBA, numa MLB, esse cara veio de um sistema, ele é elite da elite da elite, cara. Porque ele passou num filtro, num funil, para chegar no melhor dos esportes. A gente não tem isso. A gente tem que pegar o fulano ali, mais ou menos, que fez esporte, que é mais ou menos, e tentar não perder esse cara. Porque se a gente perder esse cara, ferrou. A gente não vai ter quem vai representar a gente. A gente não tinha. A gente não tinha, né? Porque a gente chegou. A gente chegou tinha. Agora. A gente criou até um negócio que a gente chama de Black Legacy. Agora Exatamente. A gente vai ter que mudar esse negócio, tem que mudar a história. Eu acho que agora a gente está no caminho certo e a gente conta com a ajuda de vocês, né? Das pessoas que estão aí nos ouvindo. Sim. E a gente espera contatos, né, das pessoas para pelo menos que a gente possa falar um pouco mais e levar nossas ideias aí para algum lugar no esporte no Brasil. Adriano, você não acha isso? A gente tem mais alguns minutos. Então vamos frisar, vamos deixar, depois você coloca aí no link, deixa aí o contato, o website para a galera entrar e tirar todas as dúvidas. Igual pontuar também, o Euronides entrou aí, falou, o recorde dele já está durante 25 anos. Para quem não conhece o Euronides foi um dos grandes atletas que o Brasil teve, e não só atleta brasileiro, mas mundial, que representou tão bem o Brasil no 400 com barreira. 25 anos de recorde, excelente treinador, hoje trabalha como treinador, grande pessoa, bravão também igual eu, não gosta do errado, mas são 25 anos de recorde, e ninguém nem fala, a confederação não fala. Então esses dias a gente viu, apareceu o recorde da Maria Magnólia, de 400 metros rasos, que também já faz 30 anos. Aí foi uma pessoa lá que não entende muito do atletismo, até eu dei uma pontuada lá, a pessoa foi lá e falou assim, é fácil, a tal atleta vai quebrar. Como é se o recorde está pendurado há 30 anos? E é fácil. Você diz que trabalha com um atleta e você vai lá e me diz, você tira o mérito da pessoa assim, é fácil. Do outro, né? Se fosse fácil, não estaria lá 30 anos. Não estaria 30 anos. Não estaria lá 32 anos igual o recorde de João do Pulo, não estaria aí 25 anos igual o recorde do Euronides. Então, assim, essas pessoas que fazem parte do esporte hoje, elas precisam, antes de falar ou de tirar o mérito das pessoas, ir buscar um pouquinho mais para não falar essas coisas, porque é chato. Uma vez falado, uma vez escrito ou uma vez saído na televisão ou no jornal,
vai ficar. E aí todo mundo que não tem conhecimento também vai achar que é fácil. Então, mas isso eu falo, a informação ela é levada de forma errada, o marketing é mal feito, as pessoas que estão na gestão do esporte, não todos, mas uma boa parte, eles são mais políticos do que gestores. Então, isso faz com que o esporte sempre fique desse jeito. Cara, eu, desde que me entendo por gente, que comecei a fazer esporte na escola, o esporte no Brasil é do mesmo jeito, nunca mudou. Nunca mudou. Eu não conheço outra forma de fazer esporte no Brasil que não seja essa. E detalhe, e nunca ninguém tentou mudar, nunca ninguém tentou fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para você, você vai saber dessa história que eu tô falando. Lá em Marília, na verdade, perto de Marília, uma cidade chamada Rosália, teve um cara que apareceu com 25 anos, ele pisou a primeira vez numa pista de atletismo com 25 anos. Sabe o que falaram pra ele? Fera, Falaram pra ele que ele era velho e que, que ele tava muito velho para fazer atletismo. Esse cara foi para 3 Olimpíadas e foi campeão mundial dos 800 metros. E hoje ninguém nem fala do cara, que é o Osmar Barbosa. Osmar Barbosa, exatamente. Ninguém fala do cara. Exatamente. Ninguém fala do cara. Você fala, pô, o cara foi campeão, foi prata em mundial. Você fala, pô, não é fácil, cara. Se fosse fácil, a torta direita ia lá, neguinho, ganhava medalha, cara. Não é fácil você chegar nesse patamar. 2004, em Budapeste, Hungria, só eu e o Osmar trouxemos medalha pro Brasil. Aí. E um cara que começou a fazer atletismo com 25 anos de idade. Para você ver a ignorância, de algumas pessoas, até de alguns treinadores. Teve um treinador aí no interior, não posso falar o nome, porque ele é famoso. Não vou falar o nome, não vou citar nome nenhum. Ele olhou na minha canela, isso eu tinha aí meus 18 anos. Ele olhou na minha canela e falou assim, rapaz, que esse canelão grosso aí, você não vai saltar, não. Mas isso aí você sabe por quê, né? Você sabe de onde que veio essa história, né? Da canela grossa, né? Rapaz, como é que pode um cara, um treinador, que é conhecido aí no Brasil, olhou na minha canela e falou, ele poderia ter acabado com o meu sonho de ser atleta ali, certo? Com certeza. Primeiro. Cara, esse cara falou que eu nunca ia saltar. Eu simplesmente fui lá e quebrei o recorde do melhor saltador que o Brasil já teve. Mas isso é a melhor coisa que acontece. Quando vem alguém falando uma besteira dessa, você vai lá e mostra. Costurei a boca dele, né? Melhor coisa que acontece. É igual o Osmar, cara. Ele falou que falaram pra ele que ele era velho, e puto, o cara foi lá e ganha medalha em mundial, Osmar participa de 50 Olimpíadas, você fala, pô, peraí, cara. Então, isso mostra o quanto a gente não conhece de esporte. Como é que um cara como o Osmar, que poderia ter sido, se a gente tivesse um sistema, o Osmar poderia ter sido detectado com muito mais jovem, não precisava começar atletismo com 25 anos. Sim. E ele começou muito por vontade própria. O cara foi na pista lá, pô, vou correr, colocou na cabeça que ia correr, e assim ele foi. O cara pegava treino com um cara que. A família então, toda assim, dele corria. Tinha o Osmar, tinha o Oscar, tinha o Osni. Só tinha cara bom na família dele. E uns caras tudo geneticamente. Uma genética incrível. Os caras magros, definidos e com as pernas compridas. Eu conheci a família todinha lá do Osmar. Aqui, ó, o Eronildo está falando aqui, ó, por exemplo, que é só meia maratona, a Globo que é só meia maratona e maratona, né? Na verdade, o que acontece, Eronildo? O negócio é assim, por que a gente está falando aqui de que o esporte tem que ser privado, tem que ser tratado de outra forma? A Globo, ela quer saber de dinheiro, meu amigo, e infelizmente, as provas do atletismo não traz dinheiro para os caras, então, por isso que os caras conseguem fazer, por exemplo, uma final do Troféu Brasil no domingo de manhã. Uma final de Troféu Brasil tinha que ser num sábado à noite, pra galera, pro público ir lá prestigiar. Agora os caras colocam final Troféu Brasil 9 horas da manhã, por quê? Por causa da televisão. Ah, por quê? Tem que passar no Esporte Espetacular. Cara, isso é negócio, cara. Isso é negócio. Os caras estão preocupados em dinheiro. E se for em outro horário, os caras não vão ceder o horário deles para poder transmitir um campeonato importante, por exemplo, como um Troféu Brasil. Sendo que isso não vende, porque nós estamos falando de business. Agora, você vai fora do Brasil, você vê lá os canais cobrindo Golden League, Diamond League, que são os eventos importantes que esses caras têm. Os Estados Unidos, eles transmitem competições universitárias, cara. Exatamente. Então, assim, aí você começa a falar de business, de tanta coisa errada que tem, e aquela coisa, né? Não dá para consertar o mundo, mas dá para começar a fazer as coisas direitinho, né, Jadão? Sabe quantas vezes eu saltei contra o vento
Você sabe o que é saltar contra o vento? Ter vento no seu peito, você correndo contra o vento, porque eles mudaram em cima da hora a prova, porque a Globo estava do outro lado. Então, assim, isso é. São várias Tá vezes. vendo? Você acha que Então, alguém tá preocupado com. não, o atleta é um cavalo. Ah, essa resposta, colocaram uma resposta aqui que é a cultura. Esse negócio eu não acredito, porque eu falo que essa resposta de que é a cultura é a muleta. Quem usa isso aí como resposta, isso aqui é a cultura, já colocou uma barreira que não quer mudar. Então é assim, quando você tem isso como. É igual o futebol. O futebol, as pessoas no Brasil falam que é o esporte a paixão do Brasil. Primeiro, brasileiro não jogava futebol até o Charles Miller chegar aqui. Aí vem o inglês, traz o futebol aqui, chegou aqui, tava cheio de índio. Aí os índios começaram a jogar bola. Beleza. Que fiz? Não, detalhe, o que fizeram com o futebol? Elitizaram o futebol. O futebol era um esporte de elite no Brasil, só os ricos tinham. O futebol só popularizou porque o governo brasileiro tinha vontade de fazer o Mundial, que foi a Copa de 50, e os caras falaram, a gente precisa massificar isso aqui, porque se a gente não massificar isso aqui, a gente vai dar um tiro no pé. Por essa razão, o esporte futebol virou o esporte do povo. A minha pergunta é, se fosse feito a mesma coisa que o governo fez com o futebol, de massificação do futebol, fosse feito com outras modalidades esportivas, você não acha que as pessoas do Brasil apreciariam outros esportes, outras modalidades esportivas além do futebol? Meu amigo, você vai colocar o site aí, você vai colocar o e-mail aí, você vai deixar essa galera que já está gostando da nossa ideia, que já está aí a par de um pouquinho que a gente colocou, ciente do que a gente pode fazer e como a gente pode fazer, quais são os parceiros, quem tem empresa, quem quer abater no imposto de renda, enfim. Tá aí aberto. Eu quero criar CEO, cara. Eu quero criar CEO, eu quero criar empresário do esporte. Eu quero criar gente que vai falar assim: eu sou dono disso, eu faço aquilo, eu ganho dinheiro com isso e eu vivo de esporte. Eu quero criar essas pessoas para poder cuidar do esporte brasileiro. Nós precisamos dessas pessoas e eu acredito que tem muitas pessoas aí que também querem e não acharam a oportunidade até então. A oportunidade está aí, nós queremos, nós sabemos, vamos em frente. Eu tenho 20 minutos para chegar na minha aula. Beleza. Eu queria... Beleza, você vai pegar a highway aí, tá tranquilo. Não, é aqui do lado de casa, mas eu preciso ainda me trocar, então você tá tranquilo. Preparar mentalmente para a aula. Eu faço um ritualzinho antes. Tá certo, então eu gostaria de deixar a todos os amigos, eu não vou pontuar nome de ninguém, tem muitas pessoas que acompanham a gente aí, muitos amigos do atletismo, muitos amigos de estudos, muitos amigos de todas as áreas que vêm acompanhando a gente há bastante tempo. Forte abraço para vocês que acompanharam essa 1h30, 1h40 de papo descontraído e de um papo que vai somar bastante. Um abraço para você, Adriano, e obrigado mais uma vez por voltar naquele assunto nosso da agência e poder recalcular isso aí para a gente voltar com uma forma mais forte e mais inteligente para fazer. Dá um abraço no seu irmão também. E estamos juntos. Pode contar com a gente. Vamos fazer acontecer. Também, agradecer pelo seu tempo, agradecer também por você ter estendido aí um pouquinho mais do seu tempo. Eu sei que você tem que dar aula. Agradecer as pessoas aí que vieram prestigiar essa... Na verdade, foi mais um bate-papo do que uma live, né? E eu acho que, com certeza, isso aqui vai levar para uma outra coisa. Aí, de repente, a gente escolhe um assunto específico para a gente falar. E, cara, eu acho que é isso. A gente começou a fazer esse trabalho e vambora. Agora só depende da gente, não depende de ninguém mais, não. Sim. Beleza? Tá lançado a ideia. Valeu, pessoal. Aquele abraço para vocês. Abraço para todos. Valeu. Até breve. Até breve.